Errei tudo, volta. O Cosmos mais uma vez nos enviou um mensageiro que está reescrevendo o livro da astrofísica, o 3i Atlas. E sim, vamos falar sobre esse objeto curioso novamente, já que a cada semana surge algum dado novo e interessante que deixa a comunidade científica estupefata. Não só a comunidade científica, mas as pessoas que gostam da cosmologia. Se você nos acompanha, sabe que ele é o terceiro objeto interestelar já registrado após o Oumuamua e o Borisov. Nos vídeos anteriores, cobrimos sua velocidade insana, mais de 200 mil quilômetros por hora, e as especulações iniciais sobre sua forma e origem. Mas hoje é hora de descartar as manchetes antigas e mergulhar nos dados mais frescos e profundos que chegam da NASA, da ESA e também de observatórios ao redor do mundo. A verdade científica sobre o 3i Atlas é muito mais estranha e importante do que a ficção. Vamos apresentar aqui as últimas notícias e os principais tópicos atrelados a esse nosso visitante galáctico que tem dado o que falar. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. Isso tudo aqui me leva a uma ferramenta que está realmente simplificando a minha vida, especialmente com a quantidade de documentos que eu preciso gerenciar. Pessoal, se você precisa de um editor de PDF profissional, o PDF 2.0 é a alternativa definitiva. Ele é incrivelmente mais acessível, custando cerca de 1/6 do preço do Adobe Acrobat. E o melhor, com uma única licença, você pode usar em 4 dispositivos e em todas as plataformas ele é admissível: Mac, Windows, iOS e Android. A nova interface está muito mais clean e personalizável, mas o poder continua na edição. Você pode editar textos e imagens em qualquer PDF com facilidade. Ele até mantém a fonte original. Além disso, você pode usar o OCR para transformar documentos digitalizados em texto editável e fazer anotações de forma super prática. E aqui vai a função que vai mudar a vida dos PhDs, professores e estudantes universitários. A IA do UPDF foi atualizada para o ChatGPT-5 e o novo recurso, Deep Research, é um divisor de águas na escrita acadêmica. A IA encontra e analisa a literatura gerando esboços estruturados, permitindo que você cite e analise até 50 artigos em uma única pesquisa, com rastreamento interativo das fontes nos seus PDFs. O assistente de IA, que agora usa o GPT-5 e o DeepSeek, pode resumir PDFs, traduzir ou te ajudar em qualquer análise em segundos. E para quem trabalha com muitos documentos, ele tem ferramentas em lote, como o OCR em lote, compressão ou adição de marca d'água, que economizam muito tempo no seu fluxo de trabalho. O PDF é a solução mais completa, poderosa e econômica do mercado. Aproveite a oferta de lançamento por tempo limitado. O link estará na descrição, também no primeiro comentário fixado. A licença do UPDF é vitalícia, tá? Assim você evita mais um plano mensal. Baixe e use em todas as suas plataformas e garanta o seu. E caso você não goste, o que eu acho extremamente difícil e improvável, você poderá cancelar no prazo de 30 dias. Então, dá um pulinho lá, confere, dá uma olhadinha você mesmo nessa poderosa ferramenta. Esse cometa não é apenas um turista rápido, ele é uma cápsula do tempo química vinda de um sistema estelar distante e está se desintegrando e mudando de cor bem diante dos nossos olhos sob o calor do nosso Sol. O que a nova química dele nos revela sobre a Via Láctea? Fiquem conosco para desvendar as anomalias que o James Webb e as sondas de Marte acabaram de descobrir. A peça de informação mais revolucionária veio do telescópio espacial James Webb. O Webb, especializado em infravermelho, consegue analisar a composição química dos gases que o 3i Atlas espelha. E o que ele viu chocou a comunidade científica. Nos cometas formados no nosso sistema solar, a molécula dominante é a água, H2O congelada. Mas no 3i Atlas, Webb descobriu que a coma é dominada por dióxido de carbono, que é CO2, o popular gelo seco, que é até 8 vezes mais abundante do que a água. Pense nisso, isso quebra completamente o padrão. E o que isso significa? Nos discos protoplanetários, onde planetas e cometas se formam, existe uma linha de gelo para cada molécula. No nosso sistema solar, o CO2 só se congela muito mais longe do Sol do que a água.
A composição hipervolátil do 3I Atlas é uma assinatura de formação em um ambiente muito mais frio em torno da linha de gelo de CO2 de sua estrela original. É uma janela direta para as condições de temperatura e pressão de sistema planetário extrasolar. O 3I Atlas é, portanto, o cometa mais rico em CO2 já estudado. E o mais impressionante, análises independentes estimam que esse cometa tem entre 3 e 11 bilhões de anos, um ancião cósmico. Em profundo contraste com o domínio do CO2, um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Auburn, no Alabama, que fica nos Estados Unidos, aponta que o cometa interestelar 3I Atlas jorra água como uma mangueira de incêndio durante sua viagem pelo sistema solar. Os resultados da pesquisa foram publicados em 30 de setembro no periódico científico The Astrophysical Journal Letters. Liberação anômala longe do Sol. A partir dos dados do telescópio óptico ultravioleta do observatório Neil Gehrels Swift, os pesquisadores conseguiram detectar o radical hidroxila, OH, um subproduto ultravioleta da dissociação de água, sendo emitido pelo objeto interestelar enquanto ele estava a uma distância do Sol cerca de 3 vezes maior que a da Terra, aproximadamente 433,8 milhões de quilômetros. De acordo com os cientistas, essa distância é muito maior do que a região do Sistema Solar, onde normalmente o calor do Sol começa a transformar o gelo dos cometas em gás. Os pesquisadores mediram uma taxa de liberação de água de cerca de 40 kg por segundo, o que corresponde à vazão de uma mangueira de incêndio em funcionamento. Segundo Denis Bodewitz, professor de física em Auburn, quando detectamos água ou mesmo o seu tênue eco ultravioleta, que é o radical de um cometa interestelar, estamos lendo uma nota de outro sistema planetário. Isso nos diz que os ingredientes da química da vida não são exclusivos do nosso. Esse paradoxo do excesso de CO2 e liberação anômala e precoce de água torna o 3I Atlas um objeto ainda mais misterioso e essencial para a astrofísica. A química anômala do 3I Atlas se manifesta visualmente de uma forma bizarra, que é a mudança de cor. Inicialmente, ele tinha um aspecto avermelhado, típico de objetos encontrados nos limites do nosso sistema solar. No entanto, ao se aproximar do Sol, ele passou a exibir um brilho forte e distinto em verde esmeralda. Nos cometas, essa cor é gerada pela emissão de carbono diatômico, C2. Ele é quebrado pela luz solar emitindo luz verde, mas o enigma é esse. Os dados sugeriam que o 3I Atlas era deficiente em C2. Então, como ele está brilhando tão intensamente em verde? A resposta pode estar na sua poeira. O VLT do Observatório Europeu do Sul, o ESO, e outros observatórios focaram nas propriedades de luz do cometa. Eles identificaram um padrão de polarização da luz nunca antes observado. Isso não é apenas uma curiosidade visual, é uma evidência de que a poeira que compõe a coma desse cometa é diferente. A hipótese mais aceita agora é que a poeira é rica em carbeto, partículas que se formaram em condições químicas completamente diferentes das do nosso sistema solar, e que essa composição singular está reagindo ao plasma solar de uma maneira nova, gerando essa assinatura de luz única. A poeira do 3I Atlas não é familiar, é literalmente um material exótico. Bom, se a química é estranha, a atividade é extrema. Nos últimos dias, o 3I Atlas foi atingido por um evento de proporções solares, uma ejeção de massa coronal, que é um CME. Uma CME é uma liberação massiva de plasma e campo magnético do Sol. O impacto dessa tempestade solar no cometa causou uma intensificação de atividade absurda, resultando em um aumento de brilho de cerca de 20 vezes. Esse é um evento crucial para a ciência. Ele está permitindo que os astrônomos observem em tempo real como o ambiente magnético e de partículas do nosso Sol interage com a química única desse cometa, a sublimação de seus gases e a estrutura de sua coma. E falando em interação, não podemos esquecer da passagem do 3I Atlas por Marte. A Agência Espacial Europeia, ESA, e também a NASA têm sondas orbitando o planeta vermelho, como o Trace Gas Orbiter e a MAVEN, que foram posicionados estrategicamente para fazer medições do cometa em seu ponto de maior proximidade. Essa foi uma oportunidade de ouro para obter dados in situ, de dentro do sistema solar interno
exatamente quando ele está no auge de sua atividade após a CME. Embora a paralisação do governo americano tenha gerado ruídos e especulações sobre os dados, o fato é que as sondas europeias e as equipes científicas ao redor do mundo estavam ativas, garantindo a coleta de um volume imenso de informações essenciais para decifrar a natureza desse objeto. O que nos leva para a próxima parte do nosso vídeo. Afinal, a ESA colocou um sigilo de 99 anos nos dados coletados a partir de seus orbitadores? Bom, e é exatamente nesse ponto, o do tempo, que reside a maior polêmica que viralizou em canais aqui nessa plataforma e em outras, alimentando o mistério do objeto. Surgiu a notícia de que agências como a NASA e a ESA teriam colocado sob sigilo as informações sobre o 3I Atlas até o ano de 2099. Essa alegação, que sugere uma conspiração para esconder algo como a suposta tecnologia alienígena, precisa ser analisada com a lupa da ciência e dos protocolos. A verdade é que esse sigilo não se aplica aos dados de observação em si, mas sim ao prazo de publicação em periódicos científicos de artigos sobre uma possível missão de interceptação ao 3I Atlas. No artigo de Loeb de 2025, ele propõe missões para alcançar o objeto e ele menciona que o retorno dos dados da missão JUICE, por exemplo, não estaria disponível antes de fevereiro de 2026. A alegação de 2099 parece ser uma confusão que se originou de cálculos extremamente futuristas, como a previsão de que o cometa C2023-A3, um cometa diferente, mas com o mesmo sufixo, só estaria a 200 unidades astronômicas do Sol em 2237, ou o prazo de 45 anos que a NASA por vezes estabelece para algum dado de interesse militar. O ponto é, o atraso na publicação existe, mas é metodológico. A ciência exige que os dados brutos passem por revisão por pares e que as agências retenham uma pequena parte das informações da missão até que os resultados mais importantes sejam publicados. É um processo normal, mas que no contexto de um objeto interestelar de interesse global acaba sendo distorcido. No próprio site da ESA, alguns dados sobre as últimas observações estarão disponíveis em abril de 2026 e não em 2099. E isso tem a ver com a maneira secular com que a disseminação do conhecimento acontece lá no velho continente. Já a NASA costuma liberar os dados brutos o mais rápido possível, apesar de os conspiracionistas dizerem o contrário. O 3I Atlas continua em sua trajetória de saída, mas ainda nos dará grandes oportunidades. O periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, está previsto para o final de outubro de 2025. Durante essa época, o cometa estará muito próximo do Sol e inobservável, mas a NASA e a ESA já têm planos de contingência. Em dezembro de 2025, quando o 3I Atlas reaparecer do outro lado do Sol, o telescópio espacial James Webb fará uma rodada de observações de acompanhamento. Será a nossa melhor chance de ver se o calor extremo do Sol mudará permanentemente a química da superfície e o comportamento do núcleo. E sobre a ameaça, como a ESA e a NASA têm afirmado consistentemente, não há risco. Sua trajetória hiperbólica com velocidade de até 61 km por segundo garante que ele não será capturado pelo nosso Sol e não fará uma aproximação perigosa com a Terra. O 3I Atlas é muito mais do que um cometa do século. Ele é a prova de que a nossa galáxia é incrivelmente diversa. É um pedaço de gelo do outro mundo, com uma química exótica e um comportamento instável, nos forçando a expandir o nosso conhecimento sobre a formação planetária. E essa é a verdadeira aventura da ciência. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe para que ele alcance mais entusiastas da ciência. Deixa aquela hypada para engajar mais o vídeo, já que todos eles dão bastante trabalho para fazer entre pesquisa, roteiro e edição nas horas de folga. Se inscreva aqui no canal, assim você não perde as próximas atualizações de todo o universo e também das ciências exatas. Aos membros do canal, meu muito obrigada pelo apoio. Graças a vocês, estamos nos empenhando em melhorar a produção do canal e criação de conteúdo. Um grande beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo vídeo.